Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Rota Livre para vocês, diretamente aqui dos estúdios do Poa Streaming. E o destino de hoje, nossa gente, é um lugar que fica localizado dentro do Vale dos Vinhedos, mas que nem todo mundo conhece. Então, a gente vai te levar até lá. Olha só. Vamos conhecer um dos destinos mais charmosos da Serra Gaúcha. Visitamos Monte Belo do Sul, uma pequena cidade de colonização italiana, cercada por vinhedos, gastronomia típica e experiências inesquecíveis. Você vai acompanhar a nossa viagem saindo de Porto Alegre a bordo do Wine Bus, onde visitamos vinícolas premiadas com degustações guiadas e conhecendo pessoas apaixonadas pelo mundo do vinho. Também vamos passear pelas ruas dessa encantadora cidade e descobrir por que Monte Belo do Sul se tornou um dos destinos mais procurados para quem busca experiências autênticas no Vale dos Vinhedos. Vem com a gente que Rota Livre está só começando. Monte Belo do Sul está localizada na Serra Gaúcha, a 134 quilômetros de distância da capital Porto Alegre, e tem suas raízes na imigração italiana, quando em 1877 chegaram na região 416 famílias vindas da região do Vêneto. A cidade preserva até hoje suas tradições, sua arquitetura, a religiosidade e o amor pelo cultivo da uva. Cercada por belas paisagens, Monte Belo do Sul integra uma das mais importantes regiões produtoras de vinhos do Brasil e encanta visitantes pela hospitalidade e pela forte ligação com suas origens. Para vocês terem uma ideia, o Vale dos Vinhedos é composto por três cidades: Bento Gonçalves, com 60%, Garibaldi, com 30%, e Monte Belo do Sul, com quase 10%. Mesmo com a menor fatia territorial do Vale dos Vinhedos, Monte Belo do Sul destaca-se nacionalmente por ser o maior produtor per capita de uvas da América Latina. Então, vamos juntos conhecer Monte Belo do Sul com a minha convidada, em que eu fui convidada para estar com ela lá. Olá, Karine Glaê. Oiê, tudo lindo. É Que muito bom. viagem! Olha, sabe que eu fico pensando, hoje até eu vim com a mesma roupa que eu estava naquela viagem, porque assim, ó, toda vez que eu lembro é uma memória tão maravilhosa. Sabe aqueles dias perfeitos? Eles existem e aquele foi um deles. Tudo ocorreu assim, ó, perfeito, desde a saída, todas as nossas experiências, as pessoas que estavam com a gente, os locais que nos receberam com muito carinho, então perfeição existe. É verdade, nós acordamos bem cedinho, saímos de Porto Alegre, da rodoviária, no Wine Bus, que não é a primeira vez que o Wine Bus nos transportou, não foi? Não, o Winebuzz ele é um parceiro Prime Gourmet de muito tempo, ele faz alguns roteiros em Gramado e também na região do Vale dos Vinhedos, então ele tem ali Garibaldi e tal, mas desta vez a gente não fez o roteiro convencional, ele nos levou para uma boa experiência. E outro detalhe, olha aqui ó, Ah, a gente ganhou tacinhas! todo mundo ganhou tacinha, todos que estavam no bus conosco ganharam a tacinha deles, são os queridos, né. Não, e assim, o ônibus ele é muito confortável. Eu confesso para vocês, assim, que eu não sou muito acostumada a acordar cedão, né. E aí 7 horas saímos de Porto Alegre e o ônibus ele era tão confortável que eu, assim, ó, fui dormindo até a entrada do Vale dos Vinhedos. Olha, estava maravilhoso. Bom, Vamos contar nossa primeira experiência quando chegamos no vale? sim. Bom, falando um pouco que isso aí foi as amigas Confraria Amigas do Vinho, né, que, organizou isso, eu fui só uma ajudante, porque eu representei naquele momento o Prime Gourmet, que é um parceiro nosso aqui do programa, é o nosso patrocinador, e ali ele também patrocinou essa experiência. Com isso, nós tivemos um desconto incrível, os valores para esse passeio, vocês não vão acreditar, foi 390, né? Sim, R$ 390 era o valor do passeio com todas as Tudo. degustações, almoço, tudo, mas se fosse o valor real mesmo que fosse pago, era muito mais. E olha, ainda teve lanchinho no ônibus na saída, depois teve chocolatinho na volta para dar um equilíbrio na na glicose,
porque nós bebemos muitos vinhos, todas as vinícolas, almoço incluso e essa tacinha de presente. E todas as pessoas que possuem o Prime Gourmet têm esse benefício, viu? Não é só quem foi conosco no ônibus. Então, no Prime Gourmet é sempre compre um e ganhe outro. No caso da Pisato, é compre 2 degustações, essa que nós fizemos, e ganhe mais 2. Então, é para até 4 pessoas, de 2 a 4 pessoas. Então, assim, ó, super compensa, vale muito a pena usar. E se não fosse o Prime, eu acho que as pessoas não iriam, porque o nosso objetivo dessa viagem da Confraria Amigas do Vinho era comprar vinho e beber vinho. E passear, e ver a natureza. Exato, conhecer a gastronomia, a cultura, né? E beber bastante vinho também. Beber bastante vinho também. Bom, para vocês terem uma ideia, logo de chegada, o nosso primeiro ponto foi a Vinícola Pisato, que eu já conhecia. E lá nós fizemos uma degustação assim, ó, maravilhosa. A gente vai passar para vocês as imagens na tela, mas também a entrevista com a Suelen, que é a nossa Gente, quase guia lá. nasceu o. Como é que é o nome O dele? Bento. O Bento, O quase Bento. nasceu o Bento lá na hora da. Eu acho até que ela já teve, quando for ao ar aqui, eu acho que o Bento já deve estar dando oi para todo mundo, É né? verdade. Confiram aí, então, a entrevista com a Suelen, que nos recebeu lá na Pisato. Suelen, eu tô aqui pela terceira vez. Conta pra gente o segredo do sucesso desse lugar. Bom, a Pisato é uma vinícola de 27 anos, né? É uma vinícola muito focada, claro, nos vinhos, mas na questão da experiência. Então, com 2 localidades de vinhedos próprios, mas também temos parceria com outros produtores aqui do Rio Grande do Sul. E a ideia é justamente essa, né? De que as pessoas venham num primeiro momento, mas que retornem, a gente fica feliz, então, porque o nosso foco é sempre bem receber, bem atender, além, claro, de produzir vinhos de qualidade. Então, sempre fica o convite, né, para todos também venham nos visitar, nos prestigiar. A gente sempre vai atender vários públicos, né, então vai ter um pouco do técnico, mas a ideia é trazer o mais fácil do vinho, né? Então, tanto na nossa comunicação quanto da equipe, né? Hoje é uma equipe muito profissional. A gente vai ter enólogos, tem sommeliers, né? Então, a ideia é ter uma linguagem de fácil entendimento para também atender os vários públicos que a gente recebe hoje aqui na vinícola, né? Bom, eu vim parar aqui através da Karine, do Viagens Mais Dicas, que também é do Prime Gourmet. E aí ela disse assim, vamos fazer uma homenagem para a Suelen, porque tu sempre nos recebe muito bem aqui. E quando esse programa for ao ar, a Suelen, a gente vai mostrar aqui para vocês. Olha só. A Sueli no programa de hoje está com 37 semanas, gente. E aí, eu vou deixar combinado com a Suelen que mande pra gente uma foto do baby. Porque imagina quantas pessoas passaram por ti nesses 5 anos. E a gente fala que já que a gente veio aqui e viveu uma experiência tão bonita, a gente também quer compartilhar as experiências das pessoas que estão aqui com o nosso público do Rota Livre. Pode ser? Com certeza, sempre serão bem-vindas, e vou mandar também a foto do Bento, né? Vou ficar um período afastada, mas a ideia é retornar e continuar recebendo. A Karine já é uma parceira de muito tempo, também com o Prime Gourmet, né? Que também incentiva, e acho que isso que é bem importante, né? O consumidor brasileiro entender a proposta do vinho, não só a Pisato, mas temos muitas outras vinícolas que trazem muitos vinhos de qualidade no Brasil, e a gente fica feliz que o Prime é uma forma também de incentivar as pessoas virem nos prestigiar e conhecer também tudo que o Vale dos Vinhedos, enfim, como um todo oferece. Muito obrigada, então, Sueli, e até a próxima vinda aqui na Pisato. Tchau, Jaco Bento. Mas antes de passearmos pela cidade, o centro de Monte Belo, quero compartilhar com vocês a entrevista que a Karine e eu fizemos com a Jimenez, que é sommelier e presidente da Confraria das Amigas do Vinho do Rio Grande do Sul. Conta pra gente como surgiu essa ideia de juntar essa mulherada, quer dizer, e desta vez, né, Karine, alguns meninos também, e trazer aqui para Monte Belo. Tá. A ideia sempre é conhecer um lugar diferente, uma vinícola nova e agregar pessoas ao redor do vinho, né? Então,
conversei com a Karine e falei, vamos fazer uma parceria com o Prime Gourmet. A Pisato faz parte, e a Pisato é uma vinícola maravilhosa que eu amo, os vinhos de alta qualidade. Então, fechamos toda a nossa ideia e começamos a montar o grupo. Então, a Confraria Amigas do Vinho é uma confraria feminina, mas como se trata de viagem, né? Então, os meninos também são bem-vindos. Então, nós definimos, então, a nossa primeira parada foi aqui na Vinícola Pisato, maravilhosa, a degustação foi divina, os vinhos excelentes, só confirmou o que a gente já sabia. Inclusive, degustamos DNA 99, que é o ícone daqui, e a seguir a gente vai para a vinícola para fazer uma degustação da vinícola Seis Mãos, que vai acontecer dentro do restaurante Nona Matilde, que fica também bem no centro de Montebello, e depois a Avocato. Então, a Avocato seria a nossa vinícola depois do almoço, né, da Nona Matilde. É um carioca, né? Então é uma vinícola nova. Estou muito curiosa, porque eu também não conheço os vinhos da vinícola Avocato. Então a ideia é trazer, além de conhecimento, uma excelente experiência. Bom, a gente vai fazer uma matéria completa aqui em Montebello, né, com a Confraria das Amigas do Vinho, com Viagens Mais Dicas, com Prime Gourmet, e eu vou voltar contigo depois de um outro lugar, porque assim, a Karine vai trazer pra gente, a nossa especialista em viagens, um review de tudo isso, né, Karine? Na minha coluna teremos um resumão, um review de tudo que acontecerá hoje. Aguardem. Bom, então depois eu volto contigo pra gente contar mais sobre isso. Muito obrigada, Jimenez. A Karine quer fazer um comentário muito especial, porque a gente teve uma degustação extra, né, Karine? Sim, a Pisato ela sempre surpreende. Toda vez que eu vou lá, ela sempre coloca alguma coisa que ela não tinha prometido antes. É uma surpresa sempre. Dessa vez, eles colocaram para nós um ícone, o 99. Recomendo, vai lá na Pisato, comprova que a gente está contando e depois nos conta também, né? Até porque Nos manda uma mensagem. este vinho era o top master da vinícola, nos Sim. serviram, né? Então foi muito fantástico também. Agora, seguindo, né, por Montebello do Sul, nós fomos para um lugar almoçar, gente, que assim, só de chegar e olhar, tu já fica, nossa, sério, é aqui? E foi lá mesmo, né? Restaurante Nona Matilde, assim que fala? Sim, restaurante Nona Matilde. Ele tem uma história, não sei se tu vai contar. Então, a história é que esse restaurante, ele é na casa da nona, por isso que é Nona Matilde era o nome dela, é na casa dela, e no porão eles fizeram um restaurante com todas as receitas da nona, em uma homenagem para ela. E o melhor, a gente entra por uma pipa, e sem contar que o local é lindo, né? Então, além de você, claro, você desce umas escadinhas, entra na pipa, e depois você tem mais uma paisagem lá fora, e ele é totalmente assim, é uma cantina, uma verdadeira cantina italiana, tanto no sabor quanto na decoração. Inclusive, lá no restaurante Dona Matilde, a gente também fez uma degustação dos vinhos dos Seis Mãos. Que história, né? Nossa, eu achei incrível, assim, uma menina que tá tocando... Sim, eu acho engraçado que ela dizia assim: a minha mãe mandou fazer o curso de enologia. Foi Aí já muito que eu legal. estava ali, eu me apaixonei. E tu vê, e é um vinho que já veio para Rota Rara também, e ficou muito bem consolidado, apesar de ter pouco tempo, então, assim, tá super de parabéns a Vinícola Seis Mãos É também. muito familiar a vinícola, familiar não digo, porque é basicamente só ela. É, Ela com a ajuda do pai, da mãe e do marido, né? mas é a coisa mais linda do jeito que ela conta a história, né, gente? Sim. Então, assim, a gente tá aqui no programa sempre trazendo para vocês, além de muitos destinos, também histórias de pessoas que estão aqui empreendendo no nosso estado e acreditando no nosso turismo. Histórias verdadeiras, né? São aquela coisa assim que realmente mexe. E o vinho dela, a complexidade é assim muito bom, sabe? Então é engraçado você ouvir ela falar e depois tu experimentar, tu degustar. Bom, sem contar que tem valor afetivo ali, né? É incrível, super recomendo. Seis Mãos, anota aí. É, isso aí. Bom, agora a gente deixa para vocês algumas imagens de como foi o nosso almoço no restaurante Dona Matilde e também já seguindo aqui pela trilha do Rota Livre, vocês vão ver a entrevista que a Karine fez com a proprietária do Dona Matilde. Então, Flávia, conta um pouquinho sobre o restaurante, como é que veio essa ideia? Bom, o restaurante Nona Matilde nasceu de uma ideia do meu marido, né? Que a princípio aqui em Montebello não tinha nenhum restaurante, né? Isso há 23 anos atrás. E com o desenvolvimento do Vale dos Vinhedos, a gente começou a sentir necessidade de
ter alguma coisa aqui no município, né? Porque até então tinha só um restaurante. E aí fomos amadurecendo a ideia e tal. E demorou 5 anos para ficar pronto, né? E, e a gente pensou, vamos fazer uma culinária em homenagem à nona, né? A nona Metilde, que, por sinal, aqui onde tem o restaurante Nona Metilde, era a casa da nona, né? O porão, onde o nono fazia os vinhos, tinha os implementos agrícolas, salame, queijo e toda aquela coisa, né? Que os italianos tinham ali. Com toda essa memória afetiva da nona, porque a gente prima pela comida da nona, bem caseira e bem raiz. O nosso cardápio é típico regional aqui da nossa região da Serra Gaúcha, que é colonizada por italianos, né? E por que a gente entrar pela pipa? Porque vocês estão vendo uma pipa aqui, né? Olha só que linda. Eu acho um charme aquela janela. Eu adoro tirar foto ali. Mas tem uma escadaria e tal. E por que a pipa? Bom, até então, quando a gente começou, era só a casa, né? A gente pensou, vamos ter que ter uma referência para o restaurante, uma que ele tipo, da rua você não vê o restaurante, né? Porque ele é subterrâneo ali, né? E então, a gente pensou, vamos criar uma identidade para o Nona Metilde. E aí, como tinham as pipas do nono, grandes, que tinha ali no porão, que ele fazia os vinhos, a gente pensou, e por que não botar uma pipa aí, né? Então foi feita toda essa parte, né, da pipa, aí a escadaria a gente teve que fazer, né, para o pessoal entrar, mas essa foi a intenção, para criar uma identidade. Uma dica muito legal do Viagens e Mais Dicas, que é vir conhecer a Nona Metilde aqui em Monte Belo do Sul. Grava aí. Vão conhecer Monte Belo do Sul e, claro, Nona Metilde, o restaurante que você tem que ter no teu roteiro de viagem. Ah, com certeza, né? Até porque o Nona Metilde é parceiro do Prime Gourmet e lá a gente compra uma experiência gastronômica e ganha outra. Continuando passeando pela cidade ali do Nona, em torno de 2 minutinhos a gente já está no centro e eu quero mostrar para vocês algumas imagens de onde fica a Catedral e a Praça Central, que também é onde acontece os 2 grandes eventos da cidade, que é o Polentaço e também o Vina Viver Vierte. Vejam só. Espero que vocês tenham gostado muito desse espaço que tem no centro de Monte Belo e é aqui que realmente acontecem todos esses grandes eventos. E Monte Belo, claro que não é somente o centro, né? Eu quero trazer para vocês uma dica de um lugar que eu me hospedei em 2024, quando eu visitei o Polentaço, que foi o sítio Pitanga Nativa. É um lugar incrível, com muita história, uma casa de 1800 e alguma coisa, para vocês terem uma ideia. Deixo para vocês algumas imagens então. Bom, eu quero deixar um beijo bem grande pro pessoal do sítio Pitanga Nativa e dizer que em novembro eu volto.
Mas voltando aqui para o nosso passeio da Confraria das Amigas do Vinho, nós passeamos em mais uma vinícola no centro da cidade de Monte Belo, né, Karine? E de lá nós seguimos para um lugar que eu digo que é a segunda casa da Karine. Só pode ser, porque ela vive lá. Não, Cave do Sol. Cave do Sol, gente, a Cave do Sol, além da. Bom, eles nos receberam com muito carinho, né? Eles nos receberam e disseram: não, vocês já vão ter feito todas as degustações, a gente vai receber vocês aqui com um brinde, e foi incrível. E a Cave do Sol, além dessa experiência normal que a gente faz de degustação, eles têm uma que eu gostaria muito de convidar vocês a fazerem, porque eu fiz e é incrível, que é yoga na cave, porque lá embaixo, na cave, onde os vinhos ficam dormindo, tem um sol, tá? Um desenho de um sol e uma claraboia. E ali acontece o yoga no amanhecer do dia, né? Então é bem cedinho. E, gente, é incrível. Claro que depois que a gente medita, faz yoga, ouve os mantras, tudo se bebe vinho, né? A casa tá numa vinícola. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é uma experiência única, tá? Não tem em nenhum outro lugar algo similar. Então, convido vocês a conhecerem a Cave do Sol e fazerem essa experiência. Assista agora a entrevista que nós fizemos lá na vinícola Cave do Sol. E agora a gente está sendo recebido aqui pela Isabel, que é gerente de enoturismo da Cave do Sol. Isabel, eu quero muito saber como surgiu essa vinícola e também como a gente faz para poder visitar. Então, é um prazer muito grande recebê-las aqui. A Cave do Sol surgiu de um sonho de família. Então, o Arnaldo Passarim, ele sempre foi um grande empreendedor. E a primeira vinícola era em Flores da Cunha. E vendo esse potencial de enoturismo que tinha aqui em Bento Gonçalves, ele resolveu comprar esse terreno aqui no ano de 68. No ano de 2000 foi processada a primeira safra da uva aqui. De lá para cá, trabalharam muito, porque o Vale dos Vinhedos já era conhecido como roteiro enoturístico. E a Cave do Sol aqui foi inaugurada no dia 4 de setembro de 2020, realizando esse sonho de família. Aqui tem uma experiência que acontece de manhã e eu quero te pedir para contar sobre isso para os nossos telespectadores do Rata Livre. Então, essa experiência se chama Saudação ao Sol. Ela acontece normalmente aos sábados, às 9h30 da manhã. Então, os participantes, eles têm uma aula de yoga, meditação, depois é preparada uma mesa de antepastos, onde eles degustam sucos de uva e espumante. Ela acontece na icônica Cave do Sol. Essa cave, ela tem um mosaico bem grande do sol no chão, e ela tem uma claraboia que permite a entrada do sol realmente. E o mais importante, essa experiência ela está no Prime. Então, depois a gente passa para vocês aqui na tela como faz para vir aqui na Cave do Sol e economizar com o Prime Gourmet. Isso aí, convidamos a todos a virem conhecer a Cave do Sol, conhecer a história da família Passarim. É uma história muito linda, de muito trabalho, e as experiências que nós temos para oferecer também são excelentes. É isso aí. Fica dado o convite, venha para a Cave do Sol. Eu lembro que um tour que eu fiz para o Prime Gourmet, divulgando as experiências que tem na região dos vinhedos, né? Eu lembro que a Cave estava inclusa e eu não pude fazer. E eu só me lembrava desta imagem que vocês estão vendo agora, da Karine sentadinha lá na piramidezinha, assim, com aquela luz maravilhosa. Que atendimento mesmo, que lugar fantástico. Tu entra lá de um jeito e sai de lá melhor ainda. E não só pelos vinhos, mas sim pela energia. Eu quero deixar um agradecimento super especial a todas as pessoas que estavam conosco neste dia. Não, o dia perfeito, sabe aquele dia perfeito? Olha, todo mundo bebeu, todo mundo riu, todo mundo curtiu, todo mundo comeu, todo mundo, sabe, passeou, conheceu novas culturas, nova gastronomia. E assim, ó, sabe, tudo certinho, tudo que foi planejado aconteceu com plus, né? Então, olha, só gratidão mesmo. É verdade. Bom, e aí vocês ficam aqui com as nossas dicas, então, né?
do Rota Livre, também o Prime Gourmet, do Viagens Mais Dicas, né, de conhecerem mais Monte Belo do Sul. Finalizamos por aqui, então, sobre Monte Belo do Sul. Karine, querida, muito obrigada pelo É convite. sempre muito bom Graças a estar você, o aqui. Rota Livre estava lá. Obrigada mesmo. Ai, coisa boa. Vamos fazer um brinde a isso. Mais um brinde, então, com a Tamo nossa tacinha do junto. Winebus. Tamo junto. Agora a gente chama o intervalo. Falamos sobre vinhos, falamos sobre espumantes e agora eu quero mostrar para vocês o que combina com tudo isso. O Doce Mundo de Elizabeth, que tem sua loja própria em Canoas, que pode recebê-los para aquele café da tarde com aquela fatia de doce especial. Lembrando que o Doce Mundo de Elizabeth também pode fazer o seu doce e o seu bolo personalizado da forma que vocês imaginarem. Teve a ideia? O Doce Mundo de Elizabeth faz. E agora que todo mundo já está adoçado aqui pelo estúdio, quero mostrar para vocês como foi a inauguração da nova sala VIP do aeroporto de Porto Alegre, do Embarque Internacional. E pelo primeiro de tudo, eu quero te dar parabéns por esse empreendimento lindo. E te perguntar o que te motivou a ter mais uma sala VIP aqui no aeroporto de Salgado Filho. Muito obrigado. O motivo realmente foi a demanda de nossos próprios clientes que visitaban la sala doméstica en Porto Alegre. Ellos pedían esa experiencia también a nivel internacional. Falaban, ¿por qué no tenemos también una sala W Premium Group en área internacional? A gente começou a escutar, a analisar, colocou essa ideia nas mãos da Fraport e, bueno, conjuntamente fizemos isso na realidade. Hoje estamos aqui, inclusive, nessa área, que é uma área mais premium dentro da própria sala VIP, para oferecer para passageiros internacionais, que passageiros muito mais sinceros, a hora de viajar, que tem uma expectativa maior, digamos, uma experiência quando vai viajar internacionalmente. A gente lançou esse produto também aqui, que é o Wonder Club, que é um produto todo na casa, tem um serviço totalmente diferenciado, para poucas pessoas, com muito mais exclusividade, e oferecendo um valor, digamos, uma experiência totalmente única, né, dentro do aeroporto, sobretudo dentro da área internacional em Porto Alegre. Bom, eu quero te falar sobre o serviço, né? Os horários de funcionamento, quais são os diferenciais que nós temos aqui? A sala abre 3 horas antes de cada voo. Eso está determinado por las autoridades que regulan, digamos, todo el tema de la policía, receta, etc. A gente abre 3 horas antes y fecha após o embarque dos voos. Cuando tenemos varios voos, digamos, en la malla, continúa abertos, ¿no? Pues no servicio. O pasajero puede ficar até 3 horas en la sala y como diferencial hoy tenemos bañeiros, tenemos la posibilidad de tomar un baño dentro da sala, como ducha dentro da sala. Tenemos un área más premium, como falei anteriormente, con servicio a la carta. Tenemos un área de buffet, tenemos un área de bar, uma carta de vinhos internacionais, nacionais, locais, etc. E uma oferta gastronômica local e bem ampla. Bom, aqui nós estamos na sala VIP do Vic, podemos chamar assim, que é o outro diferencial que vocês trouxeram, né? Que é esse espaço aqui, mais aconchegado, podemos chamar assim? Sí, está un poco pensado, digamos, para ese cliente más exigente, para ese cliente de negocios, que necesita hacer una ligación, que quiere tomar un almuerzo, un jantar antes de tomar o voo. Para ese cliente de cartón de crédito de alta, super alta red, como hoy tienen lanzado en el mercado o World Legend y Mastercard, como puede ser o Visa Privilege da bandeira Visa, né? E o Centurion do American Express. Estamos trabalhando para esse tipo de público muito pequeno do mercado, falando de milhares de pessoas, estamos falando de milhões de passageiros, são milhares de pessoas em todo o Brasil, então tentamos cobrir esses serviços que hoje talvez só encontra o passageiro nos aeroportos internacionais como Guarulhos ou Paris, etc. A gente quer trazer também para aeroportos, digamos, de 10, 15, 20 milhões de passageiros, também oferecer esse serviço. O passageiro sai daqui de Porto Alegre e tem essa possibilidade de ser tratado como merece. Bom, te agradeço muito, desejo muito sucesso nesse novo negócio e deixo o espaço aberto para te fazer um convite para as pessoas virem conhecer. Muito obrigado por a parceria e estamos aqui para esperando todos os passageiros conhecer o novo. Obrigado. Quero agradecer a todos vocês por mais uma vez estarem conosco aqui no Rota Livre e pedir para vocês deixarem no nosso Instagram ou aqui no YouTube do Pô Streaming qual o destino que vocês querem que a gente leve vocês. Lembrando que o nosso Instagram é @RotaLivreTV.
Um beijo e até a próxima semana.